Quando você está no deserto, a água é uma necessidade ou é um hábito? Me explica. Você está no deserto, num calor brabo, entendeu? Falta água, falta tudo. E aí você tem um aplicativo no seu celular que lembra para você, bom, precisa beber água de 3 em 3 horas, enfim, de 1 em 1 hora. Tem que beber 3 litros de água aqui por dia. Só que você está lá no deserto, ok? E aí você percebe que a água é mais do que um hábito. A água virou uma necessidade real. É claro que agora é percebida, porque você está num cenário dramático, você está no deserto, eu estou no deserto, não no dia a dia, onde você tem um filtro, você toda hora você pega água, enfim, e aí você, né? Agora você está no deserto, nesse drama, e você percebeu, poxa, a água não é um hábito não, a água, ela é uma necessidade para me manter vivo, para eu continuar vivo aqui no deserto, eu preciso, eu necessito da água. Bom, assim também é com a leitura, com o estudo, ok? Claro que com outras coisas também, mas eu quero falar especificamente da leitura, do estudo e assim por diante, tá? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, aqui a gente fala sobre fé, teologia, cultura, vida real, tá? Você pode curtir, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, legal? Então, eu acho interessante isso porque todo mundo fala pra gente, né? Todo lugar, hábito de leitura, hábito de leitura, hábito de leitura ou hábito de qualquer coisa, que não falta é livro sobre criação de hábitos, de rotina, de coisas assim. Bom, é difícil, né? Funcionar exatamente coisas assim, mas nós tentamos, né? Nós somos de forma legítima, você tenta, eu tento beber água, graças a Deus eu ando com a minha garrafa aqui, eu sento aqui, pelo menos onde eu fico eu consigo beber, né? Não é sempre não, mas tem meu hábito ali. Mas é interessante esse ponto, essa questão, porque todo mundo fala sobre o hábito da leitura, né? E de outras coisas também da vida, mas da leitura. Como que para você ser inteligente, para você melhorar a sua oratória, para você melhorar a sua conversação, seus diálogos, na roda dos seus amigos, no trabalho, o pessoal apela até, e apela de forma legítima, tá? Não falando que não é assim não, mas a gente escuta isso, a gente vê isso, não. O futuro realmente dos profissionais, as empresas vão contratar não pessoas que saibam mexer de forma técnica em alguma ferramenta, alguma coisa nesse sentido, não, são pessoas que se comunicam bem, se comunicam melhor, sabem se colocar, sabe assim, tem seus pensamentos, enfim, e saibam realmente, né, inclusive conviver, né, bem, numa micro-sociedade ali, né, do trabalho, mas precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter interlocuções e assim por diante. Então, isso é comum, né? A gente ouve muito e eu sempre vi isso. Gente, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, eu sempre quis, assim, eu sempre vi meus pais lendo. Eu sempre vi meus pais lendo. Antes, muito mais no livro físico, né? Hoje um pouco mais no digital, mas sempre, sempre, sempre. E eu não conseguia. Falei, não, tem que ter o hábito de leitura, porque todo mundo fala que é bom. O hábito de leitura é bom. Você tem que ler porque quem lê sabe mais, porque quem lê, enfim, é mais inteligente, você consegue oportunidade na vida e assim por diante. Eu acredito nisso, tá? Só que nenhuma dessas opções, dessas coisas que eu coloquei aqui, ela me fez necessariamente buscar a leitura, entende? Ou eu ou alguém, eu acredito. Alguns acho que sim, né? Conseguem. Mas eu não conseguia com isso, né? Por mais que você falasse para mim, bom, se alguém na vida você tem que ler, sabe assim? Bom, mas enfim, não avança, né? Não consegui avançar. Eu consegui, né, avançar um pouco na leitura, não tanto, né? Tem época que eu leio mais, tem época que eu leio menos. Estou empenhado em ler muito mais durante os próximos anos da minha vida, com certeza. Por quê? Porque eu descobri um pouco disso aqui que a gente vai conversar hoje, que não tem que ser um hábito, não tem que ser cronometrado, tem que ser 10 páginas, tem que ser 20 páginas. Às vezes ajuda, tá? Não estou falando que você não precisa ter as metas ali. Legal, tem que ter para uma construção disso. Mas a coisa vai fluir mesmo, a coisa vai acontecer de fato. Sabe quando a gente encontra a veia do negócio assim, quando a gente realmente acerta o alvo de fato? E aí pode ser um hábito. Eu acredito que o hábito pode gerar isso, você pode encontrar essa vida na leitura e no estudo através do hábito. Uma vez que você construiu um hábito ali, aí não tem jeito, né? Quando você constrói um hábito da leitura, você está imerso a uma realidade, a várias realidades, vários conhecimentos, vários contatos, tá? Que é onde eu quero chegar com pessoas, enfim.
E aí aí não tem como. Aí você, se for umas coisas boas, né? Se não for qualquer coisa que tem por aí, não sei, qualquer coisa que tem por aí, aí você começa a se apaixonar. Aí você começa a falar, opa, tem coisa boa aqui. Tem coisa boa que eu tô perdendo, tô passando a minha vida inteira e eu estou perdendo tanta coisa que existe. Porque, para pensar, eu tenho lá, mas eu sempre repito isso, 80, 100 anos, bom, acabou, é só isso, tá? Nessa vida aqui, nessa terra, nesse momento, é só isso, não tem mais, é isso. Cada dia conta, cada dia é um dia a menos, sabe assim? Então, cada minuto conta, tudo tem que ser priorizado, tem que administrar bem, ser um verdadeiros mordomos com isso tudo. Não só porque Deus manda e ordena, Ele orienta e tudo mais. Mas, poxa vida, a vida está passando. A vida está passando, meu tempo está passando, as coisas estão passando e depois acabou. Não tem uma outra oportunidade, ok? Eu acho que a gente só vai se dar conta disso no final da vida. Depois eu vou trazer também as reflexões sobre a brevidade da vida, né, do Sêneca. Um livro também muito bacana que eu tenho lido. Outras coisas mais. Tem coisa boa aí. E é isso. Aí como você está em contato, né, com isso, você vai se apaixonar. Então, o hábito ele pode sim ser esse divisor de águas, né? Você começa como hábito e depois você vai encontrar ali um negócio que você, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui você corre atrás. E aí, independente do hábito não, você vê a real necessidade da sua vida pobre em relação ao riquíssimo, ao ouro que está ali escrito, as coisas que vieram, pessoas que vieram antes de nós. Antes da gente, ok? Então você olha, poxa, eu tenho aqui meus 30 anos, eu vivi isso, sei algumas coisas da vida, mas vamos lá. Poxa, eu posso descobrir muito mais, eu posso viver muito mais, eu posso entrar em várias aventuras, de várias ficções, cara, eu posso, assim, desbravar esse mundo aqui de uma forma absurda aqui, dentro da minha sala, dentro do meu quarto, né? Tanto conhecer para ser conhecido, não é isso? Aqui, você acredita como eu acredito? Que Deus usa as pessoas, né? Isso, Deus te usa, Deus me usa, Deus te usa, assim por diante. Então, pessoas como os dedos de Deus para nos moldar e nos ensinar e nos colocar na direção que nós precisamos, com conselhos, né? com ajuda, com assim, várias formas que Deus usa as pessoas nas nossas vidas e usa a gente também na vida das pessoas para moldar e para trabalhar. Então, pessoas vivas, legal? Ok. Só que muitas já passaram. Muitos se foram. Você tem um contato aqui, na rede social você não tem um contato, vamos falar presencialmente, onde você tem um pouco mais de intimidade, você senta mesmo para conversar 10 pessoas, vamos lá, dando um número aqui qualquer. A rede social não conta muito, porque não tem intimidade, tá? A gente não conhece de fato. Mas você pode ter uma pilha de pessoas que já não estão mais aqui entre nós, né? Que você pode ser íntimo, sabe assim, e conhecer aquele conhecimento. Não só conhecer aquele conhecimento, porque é interessante a gente pensar não como quem estuda para ser inteligente, não. Como quem está, e aqui é uma reflexão do Sertilanges, né, que eu estou citando esse livro aqui direto, porque é isso, o contato com gênios. Você tem tido contato com gênios? Você tem tido, não é se aproveitar dos gênios e pegar a inteligência deles ou coisa nesse sentido. Não, de fato você senta com eles, você está à mesa com eles, você está... como quem uma caminhada, numa jornada junto. É um pouco disso que ele fala aqui. Não é bem sobre isso também, mas é outras coisas, enfim. Mas essa ideia de que não estudar, não é como quem quer fazer suas anotações. Eu sei que tem livros para isso, eu sei. Eu estou falando de um modo geral, para a gente sentar com gênios e começar a ter um relacionamento. Percebe? Como quem eles já passaram por essa vida. Tá? Estou pressupondo aqui de bons livros, né? Passaram por essa vida, aprenderam, tiveram seus desafios, tiveram a sua jornada, né? Registraram muitas coisas, muitos ensinos, muitos aprendizados, muita história, muita coisa. Registraram, deixaram um presente para nós. Um presente, um verdadeiro presente, entendeu? Uma verdadeira herança. E a gente tem a oportunidade de conhecê-la, de conhecer todas elas, não todas, com certeza, mas de conhecer algumas. E nos debruçar e realmente conversar com esses gênios bom, me conta aí, fala mais, passa para mim um pouco do que foi a sua vida, como foi esse aprendizado. Eu estou curioso, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero conhecer. De fato, sendo bons livros, boas, né, bibliografias, livros, histórias, ficções, enfim,
Bom, vai ter muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar porque a gente não pode tirar isso da mente. Estamos nessa era tão passageira, assim, de tudo ser tão raso. Os conteúdos muito simples na internet, a gente está ali naquela dopamina com o celular o tempo todo, aquela coisa, notificação e tal. A gente tem dificuldade em prestar atenção. A gente tem dificuldade de parar e prestar atenção no outro. A gente não enxerga para o outro, a gente olha para todo mundo, mas não enxerga ninguém, sabe? Então, os livros vão ficar cada vez mais, acho que, escassos. Esses relacionamentos, esses contatos com gênios, onde que você não vai se aproveitar deles exatamente, mas você vai caminhar com eles, e você vai, como podemos usar de exemplo, né? Bom, você está numa jornada, você tem que manter a sua brasa acesa, a sua brasa viva, perfeito? 10 minutos aqui. A sua brasa viva. E aí você tem que permanecer, porque senão qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer coisa da vida a sua brasa apaga, o seu fogo vai embora. Não aguenta esse rojão, não aguenta as coisas que são. A vida e a vida está acontecendo há muito tempo, ok? Você concorda comigo que quem veio muito antes de mim, de você, já sabe, já passou por isso, já está lá com vários insights, várias ideias, várias vastas experiências que pode nos ajudar e ajudar não só a vencer a vida, mas formar-nos pessoas melhores? E aí é que está o ponto. Então você chega junto desses gênios, desses grandes autores, grandes homens, e se aquece um pouquinho, sabe? Assim, bom, deixa eu ficar aqui junto aqui um pouquinho, me aquecer essa brasa aqui, para que eu perdure um pouco mais, sabe? Assim, que eu chegue um pouquinho mais longe, para que eu veja a beleza das coisas. Eu tô falando do Criador, eu estou falando da beleza do Criador, que ele já passou isso, ele já ensinou isso, ele tá lá, né, repetindo dezenas e dezenas de vezes, mas olha só, ele já escreveu tudo isso, cara. A gente não vai descobrir a roda não, tá tudo registrado na sua palavra e tudo que a sua palavra gerou na experiência de homens que também registraram. Então a gente tá lá como quem quer se aquecer, como quem quer um relacionamento, como quem quer uma intimidade. Entende? Porque um dia, talvez você tenha começado com um hábito, legal, mas a gente precisa entender que é uma real necessidade. Você precisa da água no deserto, você precisa de uma brasa acesa para manter o rojão da vida, para chegar lá realmente onde temos que chegar com a vida, aqui onde Deus quer nos levar. E Deus deu isso aqui, Deus levou esses homens e mulheres durante a história, realmente tiveram a sua jornada, Deus... E eles aprenderam com outros, com certeza, né? Mas Deus realmente levou eles lá, eles chegaram, tiveram êxito e tudo mais, e a gente pode usufruir isso, a gente pode pegar uma carona, sabe assim, e nos aquecermos junto para manter a roda girando, manter a coisa acontecendo, a vida acontecendo, sabe assim, jorrando dentro de nós. Então, não precisamos ficar sozinhos. Não precisamos passar a vida inteira sozinho, como quem só vê gente, como quem só consome série, como quem consome filmes. Eu gosto muito e depois que eu iniciei muito desses trabalhos aqui, eu tô tendo que me sacrificar desses negócios aí muito mais, porque eu tenho que ler mais, não é que eu quero ler mais, eu quero conhecer mais, eu quero que Deus me forme uma pessoa melhor. Sabe assim, não deixa ninguém dizer para você, abre um parênteses aqui, não deixa ninguém dizer para você que, olha, você não está avançando em nada na sua vida, você está na mesma casa, você está no mesmo carro, você está no mesmo emprego, bom, parece que a sua vida não mudou, tá? E alguém chega para você e fala, bom, você não está progredindo? Você não está avançando? Você não está crescendo? Você não está tendo um status, né, mais acima, melhorando? Não deixa não. Se você acredita que Deus já está trabalhando no seu íntimo, em você como pessoa, é o que importa. As coisas vão ser consequências, ok? Se você tiver um casamento melhor, a sua vida financeira vai melhorar, o seu relacionamento vai melhorar, com os filhos vão melhorar, com Deus, com tudo, vai melhorar. Então, assim, porque você é uma pessoa melhor, o seu casamento é melhor, as coisas vai trazendo ordem ao caos, entende? Então, fecha parênteses, tá? Mas não deixa não, porque você e Deus tem que dizer, bom, estamos avançando aqui, Deus está trabalhando em mim e isso aí é jóia, a gente tem que ir nessa direção. Mas você não precisa passar sozinho, percebe que não tem muita companhia aí no mundo pra gente ler, pra gente sentar e conversar e conhecer. Cara, é incrível, porque nós aprendemos demais
Nós vemos pessoas que, bom, caramba, pensa como eu penso. Eu só não consegui escrever, eu só não conseguiria colocar em palavras, mas essa pessoa aqui trouxe exatamente como eu penso, aquilo que eu penso, o que eu identifico. E aí você vai fazendo uma ponte, uma rede enorme da sua vida, da sua trajetória, daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou, do que você já conhece, conhecimentos anteriores da sua vida, sabe assim? Porque o seu conhecer, você não pode, a gente não pode passar essa vida inteira só conhecendo o presente. Precisamos conhecer o passado e fazer uma sopa disso tudo, assim, sabe? Mesclar tudo isso para a gente poder realmente, como eu falei, ser pessoas melhores. Na consequência, tudo vai melhorar, as coisas vão melhorar, percebe? Então, eu acredito que você não precisa estar sozinho, eu não estou sozinho nessa direção. Tem sim a palavra, tem os livros, tem tudo. E tem outros também, porque às vezes tem isso, você precisa entrar por uma veia mais fácil, mais simples, aquilo que você já consegue navegar de alguma forma, aquilo que te atrai um pouco mais. Eu lembro que a minha mãe, anos atrás, ganhou um livro do Victor Hugo, né, do Miseráveis. Gente, um negócio desse tamanho, 1.500 páginas, 1.800 páginas, não sei a versão. E eu estava de férias anos atrás, eu estava no ensino médio ainda, eu acho. E eu comecei a ler, eu li a metade do livro, tá? Eu não li tudo. Mas olha, até porque, gente, é pesadíssimo o livro, eu lia na cama, literalmente. Mas assim, eu lembro, e eu não tinha essa aptidão, assim, hoje eu estou sentado, eu realmente vou querer ler, mas tem outros na frente. Eu lembro da riqueza de detalhes das coisas. Eu vi o filme, eu gosto do filme, tá? Você não precisa gostar não, tá tudo bem. A cena que mais me chamou a atenção, que é muito famosa, né? Do padre, né? E do prisioneiro, que era o Jean Valjean, né? Do prisioneiro, que é o Jean Valjean, o padre. Gente, aquela cena, sabe assim, não sai da minha memória. Cara, o cara é prisioneiro, sabe assim, ele foi concedida a ele a liberdade. E aí depois ele tá meio que na rua, né, sem conseguir emprego, sem nada, não sei o quê. E isso já tem anos, né, Lênin, que eu vi. Sem conseguir nada, e o padre dá uma oportunidade para ele de dormir na casa dele, né, na igreja lá, e na paróquia, né? Dormir lá nos aposentos lá e comer, jantar, ele come desesperado, tal, aquela coisa. Isso também tem no filme. E depois ele se sente indigno de tudo isso. E ele faz o que a natureza dele mais impulsiona ele a fazer. Aquela velha natureza, ele vai roubar o padre. Ele pega as coisas, o ouro, as taças, as coisas lá e mete o pé. Sabe assim? É a minha oportunidade, poxa, alguém confiou nele e tal e tudo mais. Depois a polícia pega ele, leva ele lá de volta. Gente, essa cena transforma a vida do cara, porque ele merecia ser condenado de novo e aí já era para ele. Já era, na vida infinitamente na prisão, aí esquece. Só que o padre perdoa ele, fala assim, é como que ele, de fato, ele está diante de um tribunal, ele merece a morte, ele merece a prisão, porque ele, de fato, é pecador, vamos colocar assim como eu e você. Mas, no entanto, o padre concede a misericórdia. Mais do que a justiça, a misericórdia. É justo que ele receba isso, mas a misericórdia diante da vida dele assusta o homem. O homem não entende o que acontece. Como assim, padre? Como assim você faz um negócio desse? Eu mereço isso. E esse é o correto. E você tá me lidando com misericórdia? Você está sendo misericordioso comigo, me dando algo que eu não mereço? É sério? E aquilo muda a vida dele, dá água pro vinho, e ali ele consegue ser um novo homem. Ele pega aquele lá e começa a investir, ter dinheiro, trabalho, empresas e tudo mais, e aí ele começa a ser a pessoa que ajuda, que alcança, que distribui, que é generoso, assim por diante. Mas é aquela cena onde que a justiça deveria ser feita e diante dele foi feita a misericórdia, é assim, transformador. Isso é um negócio que alimenta a vida, a nossa vida, a minha alma, o meu espírito sempre. Está sempre aqui presente. Eu sempre, vira e mexe, eu cito, eu mostro para alguém, eu falo disso, sabe assim? Porque me encanta demais esse Deus é misericordioso. Você merece o inferno, eu mereço ir lá para, sabe assim, mas Deus, ele é misericordioso, cara, todo dia. E tem que transformar a nossa vida isso. Bom, isso tá lá nos Miseráveis, sabe assim, no livro, enorme, depois fizeram um filme, sabe assim, tá lá. Não tá na palavra também, tá tudo isso aí, mas, cara, é diferente como isso pode te impactar, como isso pode revelar a você e tocar o seu coração. Você já teve essa experiência, provavelmente, de ouvir, você ouve as mesmas coisas, por exemplo, eu posso estar falando aqui de diversas coisas que você já ouviu, tá? Ou você tá na igreja, você tá em qualquer lugar, bom, esse cara já falou isso 1 milhão de vezes, mas tem um dia, ou que aquele mesma pessoa fala e você entende diferente. Aquilo entra no teu espírito, entra no teu coração, na tua alma, ou então isso é
Isso é... De repente é a mesma coisa, você sabe que alguém falou, mas alguém falou diferente para você. Entende? E aí que tá o ouro também da coisa. Eu vou falar sobre isso porque no sentido de que você é precioso por isso, sabe? Se você tá aqui na Terra em 2026, nesse século, cara, tem um porquê. As coisas não são do acaso. Não são por acaso. Alguém precisa te ouvir, alguém precisa, sabe assim, estar sentado à mesa com você e você vai poder abençoar essa pessoa de alguma forma, com a sua vida, com o que você sabe, com o que você leu, com o que você conhece, com a sua trajetória, sabe assim? E aqui entra um segundo ponto da leitura e do estudo, porque até agora a gente falou sobre uma vida, né, melhor, ser uma pessoa melhor, que é o que Deus exige de todos nós. Só que isso não para aí, e esse é o ponto-chave de tudo, porque isso não pode ser somente, entre muitas aspas, perdão, não pode ser somente, entre aspas, só reservado para nós, só para alimentar o meu espírito, só para servir para mim, por exemplo. Como eu falei, isso vai derramar, isso vai transbordar, isso vai afetar a vida de quem está ao nosso redor. Perfeito? Mas isso tem que ser intencional, no sentido de que quando você também pode pensar em conhecer, estudar e saber mais, para você abençoar outros, para você passar isso adiante. Algumas coisas que eu tenho feito aqui na medida do possível, naquilo que me cabe, naquilo que eu consigo fazer. Eu tenho um monte de limitações, tenho um monte de dificuldades, um monte de coisas assim que eu posso falar que eu poderia melhorar, eu poderia fazer um roteiro muito mais elaborado hoje com a inteligência artificial, com uma série de coisas, mas eu preciso falar e eu preciso ser autêntico, verdadeiro como eu sou, tá? E acredito que com os anos a gente vai melhorando, eu vou melhorando também, só que eu preciso passar, eu quero passar, você está entendendo? Isso me abençoa, isso me edifica e eu vou passar isso adiante, porque alguém aí do outro lado vai ver isso aí e vai ser edificado também, vai ser alcançado também, ok? Como hoje, eu em 2026, eu fui alimentado, né, no meu espírito com essa experiência que o Vitor Hugo escreveu não sei quantos anos atrás, percebe? Então assim, é de uma força, de uma coisa tão poderosa que nós não temos a completa e real noção. Porque se a gente parar para pensar, a sua vida e a minha vida, ela é formada com tanta influência externa que foge do nosso controle. Mas algumas podem e devem ser controladas por nós. O que escolhemos para nos influenciar, com quem vamos conversar? São com gênios ou são com best-sellers? Ou vamos conversar com as Netflix, ou com os personagens? Vamos conversar com quem? Vamos conversar com quem? Com Padre, com Vitor Hugo, com Dostoiévski, com Jordan Peterson, com C.S. Lewis, vai conversar com quem? Conversar com alguém. Então, com Paulo, né, com Pedro, com João, com Mateus, tá entendendo? Então, nós precisamos sim, realmente, eu acredito muito nisso, nessa direção, tá? De como quem vê isso como necessidade, não como hábito. Você pode começar como hábito, isso vai virar necessidade, mas isso está intrínseco à nossa vida. Eu falei nesse vídeo aqui, vou deixar aqui no card, sobre o Litt, né? O livro do Litt, ele fala sobre como se fosse a teologia, né? De Deus ali, por que Deus escreve, ok? Então, o que acontece? O hebraico é muito vivo, né? São muito mais do que letras. Deus faz tudo intencional no hebraico, enfim. Então, é como se fosse, de fato, a língua que Deus escreve e ela é muito rica, ela é muito viva. Você vai gastar anos e anos estudando isso e você vai ser muito abençoado, a gente vai ser muito forjado e trabalhado. Então, assim, não tem nada por acaso. As palavras, as letras, as coisas, estão tudo aí que Deus colocou para a gente aprender, para a gente conhecer e buscar a conhecer. Você entende? Então, seja intencional nisso, nessas escolhas, na palavra, nos livros, entende? E menos os rios. Eu boto lá os rios no Instagram lá, gente, mas eu gosto disso aqui. 20 minutos, 24 minutos aqui falando alguma coisa e talvez você extraia alguma coisa, você está entendendo? Talvez não, mas assim, vão estar aqui vídeos mais longos, né? Então, onde que de repente a gente consiga aprender um pouco mais, né? E o livro é isso, é uma experiência longa, né? Ainda mais se for 1.800 páginas, 1.500 páginas, são uns meses aí, né? Com o mesmo autor ali, com as mesmas ideias. Isso é muito rico, tá bom? Então, eu queria deixar isso. Vamos buscar ter esse contato com os gênios, tá? Essa conversa com os gênios, essa jornada com eles, na palavra, com certeza não é sem a palavra. Eu sempre trago aqui alguma coisa da palavra. Eu não fico lendo aqui a Bíblia porque a minha proposta é trazer outras coisas para complementar. Tem muitos canais de Bíblia e outras coisas mais. Eu vou ler quando eu achar que devo ler, mas
Eu vou citando aqui às vezes, tá bom? Mas eu queria realmente fazer essa união, essa junção das coisas, tá bom? Porque para mim tudo isso aqui saiu da Bíblia, saiu da palavra, e Deus, como eu falei nesse vídeo que eu estava falando, de fato é o livro, é onde Deus inicia, tá? A indústria realmente de livros, né? Editorial. É ele que inicia isso no Monte Sinai, tá bom? Ele escreve primeiro, ele escreveu em pedra, ele veio à terra, Deus veio à terra e escreveu lá no Monte Sinai, com o seu próprio dedo, né? Com as suas mãos, tá bom? Já tô cansado, hoje o dia foi puxado aí, eu não sei quantos vídeos que eu gravei, mas, ok? Então é um desafio para mim, para você, e a gente vai nisso aí, legal? Conta comigo, comenta aqui embaixo, se você chegou até aqui, tem outros vídeos aqui para você assistir também que faz sentido junto com isso aqui, tá bom? Forte abraço.